ele é aprisionado a algo ou a alguém, ele é que vive em absoluta sujeição. O escravo, ele é possuído, despojado de todo o direito. É a pior coisa que pode acontecer a um ser humano, ou seja, ele apenas cumpre ordenanças e vive aquilo que o seu Senhor quiser. Ser escravo é horrível, é tentar sobreviver mediante a condições precárias e desanimadoras, onde você perde todo o seu direito e todo o propósito de vida, sem objetivos para serem cumpridos, porque você não pode sonhar, você não pode ter esperança, você não pode pensar em algo além, porque aquilo faz parte da sua vida. É como ter uma estagnação e ver a sua vida passando na tua frente, você não conseguir fazer nada. E quantas pessoas que antes viveram e vivem ainda na escravidão física, encarcerados, com o domínio de um Senhor sobre as suas vidas. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não vivem encarcerados fisicamente, não vivem encarcerados fisicamente, mas vivem encarcerados espiritualmente, vivem encarcerados na sua alma. Eles estão livres, porém escravas. Então, pessoas que têm condições de poder desfrutar de uma vida transformada com Deus, de poder desfrutar de uma plenitude que Ele tem para as nossas vidas, de crescerem em todas as áreas, de verdadeiramente romperem limites, de realizarem sonhos, de cumprirem propósitos, mas infelizmente estão aprisionadas em sofismas e mentiras das trevas, aprisionadas no medo, escravas da dor, da autocomiseração, da falta de fé, dos vícios que levam ao erro, ao pecado. Mas a palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para que nós venhamos viver uma escravidão, mas para que nós venhamos viver de fato uma liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então Paulo, ao falar sobre isso, ele vai instruir as pessoas aqui a permanecerem nessa liberdade e não voltarem mais a um jugo de escravidão e às práticas legalistas do pecado. Pessoas que experimentaram a graça, pessoas que experimentaram a libertação, pessoas que conseguiram vencer tantas mazelas e tantos vícios e tantas prisões em suas vidas, e de repente esse povo está voltando para começar a se aprisionar novamente, e Paulo disse: ei, foi para a liberdade que Cristo os libertou. Permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a esse jugo de escravidão, porque a libertação oferecida por Jesus tem como propósito de nos tornarmos verdadeiramente livres. Pergunta para o seu vizinho: você é verdadeiramente livre? Ou está com as asas amarradas ainda? Fala. Pergunta para ele. Você é livre de fato? E quantas pessoas que estão aprisionadas em vícios? O vício é qualquer comportamento ou uso de substância que se torna um hábito compulsivo, controlando a pessoa. Estão comigo? Então, as pessoas, elas acabam sendo controladas por aquela vontade, por aquele vício, e a sua vida precisa girar em torno daquilo, e precisam sempre estar se alimentando disso. Então isso pode ser com drogas, com álcool, pornografia, jogos, redes sociais, comida. Crente não bebe, mas come, né? Depende, você comer demais, ser uma gula e ser uma compulsividade, você está pecando, meu filho. Agora todo mundo fica quietinho. É ou não é? Jantar de casais, misericórdia, teve gente lá mesmo. Quase tive que fazer uma oração brava. Brincadeira. Mais ou menos.
Pessoas que são viciadas e têm a compulsividade por comida, por aprovação dos outros. A pessoa está sempre trabalhando e fazendo algo para que os outros lhe aprovem. Viciado em likes, viciado em comentários, viciado em aprovações, em trabalho, pessoas que mergulham no trabalho e o colocam acima de todas as coisas, viciado em dinheiro, viciado em celular, viciado entre outras coisas mais. Só que nós como cristãos, a gente precisa ser atento quanto a isso, porque se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, por que a gente como cristão vive aprisionado em vícios? A gente como cristão não pode ter vícios, amém? Amém? Tem alguma coisa que você consegue ficar sem? Que você não consegue, aliás, ficar sem? Tirando o café, lógico, café é de Deus. Café deixa quieto. Café faz bem para a vida, estudos comprovam isso. E quem não toma café, desconfie, essa pessoa tem algo sendo escondido ali que não é bem isso. Toma café não, toma o Todd. Toma cuidado. Toma cuidado. Pessoa que não toma café e toma Todd é meio estranho. Ou toma chá. Brincadeira, não se sintam com bullying aqueles que não tomam café. Mas é estranho, é. É ou não é? Quem não toma café? Brincadeira, vai. Não vou te expor. Café tá caro, se não toma é um lado bom também, né? Você vai economizar uma grana. Café tá caro. E nessa igreja tem café de grátis, todo domingo. Olha isso. Comprei um monte de café lá. Pediram, tem café, tem como comprar café, que tá caro, as pessoas, né? Não, a gente compra café. A gente compra. Café todo domingo aqui, de grátis. Daí o cara não toma em casa para tomar aqui, não tem problema. Só não acaba com a garrafa que tem outras pessoas para tomar depois de você. Você se sente escravo de algo? Você entra em uma condição que sabe que isso está prejudicando a sua vida? Estão comigo? Você está vivendo algo. Está me filmando, filha? Tá? Você está na multimídia hoje? Tá, filma eu então. Vai. Vou fazer um coração para você. Então, você entende que algo está prejudicando a sua vida, algo que você vê que você tem toda hora que ficar ali se alimentando daquilo, aprisionado naquilo, porque quantos cristãos hoje que estão aprisionados agora também em jogos de azar, em tigrinho, gente. Misericórdia. Quem é viciado em tigrinho aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu sei que tem gente aqui. Não estou olhando para você, calma. Isso aí foi aleatório. Não, é sério. Você é um cara de Deus, pelo amor de Deus. Gente viciada em tigrinho, o cara vai lá, ganha 100 conto, 200 conto, 300 conto, fica todo feliz, vai lá, perde 500 e acha que está ganhando alguma coisa. Essa plataforma ela é feita perfeitamente para arrancar dinheiro, mais arrancar dinheiro de você do que te dá. Eles te dão com uma colher e te tiram com uma concha. Daí o crente fala, meu, de Deus, vou dar o dízimo de tudo que eu recebi, dá nada, pior que não dá ainda. Vou dar o dízimo de tudo que eu recebi, vou ajudar pessoas, vou pagar minhas contas. Miserável. Isso é do inferno, isso aí. Vai tomar café agora? É isso aí, tem ainda? Então tá bom. Com açúcar ainda? Você tá com açúcar, você tem que tirar açúcar, mas tem que levar o nível. Né? E as pessoas estão lá, cristãos, presos em jogos de azar. Cristãos presos em aposta de futebol. E você acha que isso é de Deus? Você acha que isso está te levando a você viver uma liberdade no qual Cristo te libertou? Isso é uma falsa sensação de sempre pode ser melhor, que sempre vai melhorar, que sempre você vai poder ganhar. Mas com certeza essas plataformas não foram feitas para ficar te dando dinheiro, foram feitas para arrancar mais do que te dá, senão eles não estariam bilionários. Um abismo chama outro abismo. Você pode repetir isso comigo? Um abismo chama outro abismo. Então, gente, eu já vi casamentos na minha frente desmoronando, porque
pessoas dentro desse lar se aprisionarem em vícios e jogos de azar como esse. Eu já vi pessoas gastando todo o dinheiro do seu salário, gastando da esposa sem o consentimento dela. Já vi pessoas pegando empréstimo no banco e pegando empréstimo com a agiota para poder sustentar o teu vício, e um abismo chamou outro abismo, e essas pessoas começaram a perder tudo, e seus casamentos começaram a desmoronar, as famílias começaram a ser destruídas, e não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, gente. Esses dias a gente atendeu um casal desesperado, porque o cara estava viciado em jogos. E você acha que isso é de Deus? Você acha que nós, como cristãos, seres do Senhor, que carregamos a luz de Cristo, a presença de Deus, podemos nos envolver com plataformas como essa? Fala comigo, gente. Não deixa eu sozinho aqui não. Sim ou não? Gente, isso é muito sério. A gente vê a devastação que isso está acontecendo. Infelizmente existe uma legalidade dentro do futebol, infelizmente usam ainda pessoas que são renomadas, conhecidas no meio do futebol, para levantarem essa bandeira e ainda colocar uma propaganda maravilhosa, como se não tivesse nada demais. Se te falasse quantas mensagens eu já recebi de SMS, falando que eu tinha não sei quantos R$1.000 ali, R$1.000, R$500 de crédito para jogar, várias. Então, infelizmente, os tipos de vício têm aumentado e têm entrado dentro das nossas comunidades de fé. E o mais triste é quando a gente vê pessoas que já foram libertas de tantas coisas. Por exemplo, o cara foi liberto das drogas, de repente o cara está viciado em jogo. O cara foi liberto, ou a pessoa foi liberta em outras coisas e agora está se aprisionando nisso, ou em outros vícios. A gente trocando de vício, o escravo é todo aquele que é dominado por algo ou por alguém. O escravo é todo aquele que é dominado pelo pecado. Então muitos querem dar um basta, mas não conseguem, por quê? Porque já se tornaram um escravo. É quando a gente vai vendo perder tantas outras coisas por conta de um vício que está sendo alimentado. Quantas pessoas, quantos relacionamentos interpessoais, quantas pessoas estão perdendo emprego, perdendo família, por conta de vícios. Mas logicamente que a palavra que o Senhor nos traz é de esperança, de que ainda é possível ser liberto e viver essa liberdade que Deus tem para nós. E eu quero que você abra comigo lá em João capítulo 8, por favor. Mateus, Marcos, Lucas, João 8, eu já preguei os 2 primeiros versículos aqui uma vez, agora vou pregar os posteriores. João 8, 31 vai dizer assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles, nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é um membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Tudo bem até aí? Então, Jesus, ele promete que aqueles que permanecerem nele conhecerão a verdade e essa o libertará. Então aqui eu já preguei sobre isso recentemente, falando que vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos mandamentos do Senhor, e só assim nós podemos ser chamados discípulos, seguidores de Cristo. E ali então, depois disso, depois dessa intimidade com esses ensinamentos, com Jesus, a gente vai conhecendo a verdade, e essa verdade de fato vai nos libertar. Então Jesus vai prometer isso para as pessoas, mas os judeus, ao ouvirem isso, começam a contestar Jesus, dizendo: como que a gente pode ser escravo se a gente é descendente de Abraão? A gente não vive na escravidão, a gente não vive em cárcere, os nossos pais não viveram em cárcere, a gente está aqui livremente. Mas Jesus então vai explicar que não é questão de uma escravidão física, mas que todo aquele que comete pecado é
escravo do pecado. Então Jesus estava mostrando para esses judeus que não tinha a ver com algo físico, mas algo espiritual, no qual eles estavam ali se afundando. Então ele faz uma distinção entre a posição de um escravo que não tem garantia permanente na casa, como eu falei aqui anteriormente, e a de um filho que permanece para sempre. Então, quando a gente se torna escravo do pecado, a gente se torna sempre dependente de algo. Mas quando a gente se torna livre, nós somos filhos, e filhos, nós permanecemos para sempre na casa com liberdade livremente. Então, o escravo que não tinha qualquer segurança de que viveria ali para sempre, enquanto o filho está à vontade à casa do pai, e ali pode ter essa segurança sempre. Então Jesus, ele vai se apresentar como o verdadeiro libertador, afirmando então que se o Filho os libertar, serão verdadeiramente livres. Então esse discurso, ele vai enfatizar que a verdadeira liberdade vem através do conhecimento de Cristo, amém? E da libertação do pecado, não apenas por descendência física ou status social, no caso eles que aqui estavam discutindo. Então eu quero dizer algo aqui para vocês sobre as consequências que os vícios geram em nossas vidas. Então eu vou colocar aqui em 3 pontos: espiritual, emocional e física. Nós somos um ser em dicotomia, corpo, alma e espírito, e logicamente que os tipos de vícios, eles vão atacar diretamente o corpo, a alma e o espírito. Então quando nós estamos viciados em algo, nós temos a dificuldade ali espiritual, por exemplo, que é de se enfraquecer ou romper uma comunhão com Deus, aonde se torna frio, apático, longe do Senhor, aonde as coisas e os vícios tomam o lugar de Deus, ou tornam-se até mesmo ídolos. É quando a pessoa, por exemplo, idolatra o seu trabalho, o dinheiro, e acaba colocando isso acima de Deus, então toma o lugar e Deus é colocado de fora. Então espiritualmente isso vai gerar culpa, isso vai gerar vergonha, isso em alguns momentos geram até o próprio afastamento da igreja, da comunidade, da fé. Então as diversas situações aqui que vai sendo agravados e consequências, por exemplo, emocionais, onde há uma baixa autoestima, ansiedade, depressão, então a sensação constante de derrota e descontrole, onde a pessoa até tenta sair daquela condição, mas ela não consegue. Então isso vai gerando mais ansiedade, isso vai gerando tristeza, a pessoa se sente derrotada, ela sente que ela não tem mais o controle da tua própria vida e desses vícios que estão se aprisionando, e isso pode levar essa pessoa a um isolamento e até mesmo a perda da identidade. E o terceiro ponto é nas questões físicas e sociais. O vício, ele pode atacar diretamente o nosso corpo, dando danos ao corpo, trazendo doenças, perda de produtividade, rompimento de relacionamentos, como eu dei o exemplo agora há pouco, casamentos, amizades e família, e consequências legais, financeiras ou profissionais. Então, para você ver os prejuízos inúmeros que ocorrem quando nós permitimos ser escravos do pecado e desses vícios. Eu vou te mostrar ainda mais uma situação aqui, mostrar um slide, se puder apagar a luz para mim, por gentileza. É um slide que é um scan cerebral, ilustrando os efeitos do vício, que o Dr. Lawrence Tucker fez uma pesquisa. Olha que interessante. Esse da esquerda aí é um cérebro ali que foi colocado nessa ressonância aí, ele foi colocado e apareceu ele como normal, ok? O cérebro normal, ele tem ali os seus efeitos, ele é bem colorido, ele é maior, ele é mais bem formado, mais bonito automaticamente. É interessante que o segundo cérebro é um cérebro viciado, uma pessoa viciada em heroína, tá? Então isso foi feito nos Estados Unidos. Então a pessoa que tem essa compulsividade por drogas, no caso aqui heroína, o cérebro ele começa a ficar com mais uma massa cinzenta, ele começa a ficar deformado, ele começa a ficar com um aspecto mais feio. E o terceiro tipo de cérebro aqui é de uma pessoa viciada em pornografia, que infelizmente é um número assustador de pessoas que estão aprisionadas também nessa questão e não conseguem sair, e o seu cérebro consequentemente ele vai sendo atrofiado por conta dessa dependência. Isso é algo físico, é algo que
que atinge as nossas vidas diretamente. E é interessante que o efeito que um vício em celulares, que por exemplo, que hoje está em alta, ele é muito parecido com os tipos de vício da droga, por exemplo, ou da pornografia, que está sempre buscando uma sensação de prazer, de preenchimento, da dopamina, e isso vai indo, e isso vai atrofiando o cérebro também, vai trazendo prejuízos inúmeros para as nossas vidas. Agora, a gente nessa condição cerebral, por exemplo, como que a gente vai ter saúde física, emocional e espiritual para viver toda a plenitude que Deus tem para nós, para poder desfrutar de uma vida maravilhosa que Ele tem e pensar nas coisas do alto que Ele tem para nós? Estão comigo ou não? Obrigado, pessoal. Abra comigo lá em Efésios capítulo 4, por favor, se puder. Efésios 4, versículo 17. Vai dizer assim, ó: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis, a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados na vida que Deus dá, pois são ignorantes, e endureceram o coração para Ele, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda a espécie de impureza, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, que liberta, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Amém? Então aqui vai dizer: deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes, revistos da sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa. Então aqui no verso 23 nós vemos que a lição que os efésios aprenderam aos pés de Jesus foi que estavam sendo renovados tanto no espírito quanto nos pensamentos. Isso vai indicando o quê? Uma transformação total na sua maneira de pensar e uma mudança da impureza mental para a santidade. Então eles estavam sendo tão ali alertados por Deus para poder mudar, renovar a tua mente, ser transformado na mente. E logicamente, como a gente aprendeu aqui na semana passada, da questão das vontades, é quando a minha mente é renovada pelo Senhor, automaticamente eu não tenho o desejo e não ajo naquilo, não tomo a tomada de decisão, não tenho a ação de fazer aquilo que desagrada a Deus. Então é quando nós temos o pensamento purificado por Deus, consequentemente a gente não vai ali, dificilmente a gente vai agir no erro, no pecado e permanecer aprisionado nesses vícios. Amém? Então entenda algo, uma pessoa ela nunca se sentirá satisfeita aprisionada no vício. Quem é viciado sempre vai ficar aquém de viver tudo aquilo que Deus tem para a pessoa. Quem é viciado sempre vai ficar ali com aquela sensação de descontrole, de algo está faltando, de não ter essa liberdade e não desfrutar da vida que Deus nos deu. E o vício, ele é oposto à virtude, como as trevas são contrárias à luz. Então a resposta ao vício é o que? É o autocontrole através de recursos da nova vida em Cristo. Em Romanos capítulo 6, versículos 6 ao 7, quem está comigo diz amém aí. Quem quer ir embora dá um glória a Deus bem alto. Oh meu Deus do céu, já quer ir embora? Tá bom, tá bom. Já estou acabando. Vocês estão comigo ou não? Me faço entender aqui? Nossa, só 5 pessoas responderam sim. Me faço entender? Vocês estão com frio? Estão com frio? Então vamos embora. Sim? Não? Está com frio? Então vamos lá, Romanos 6,6 diz: sabemos que a nossa velha natureza humana foi criada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais, olha aí,
o pecado, o vício, não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos, pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Esse versículo é muito forte, igreja. A gente sabe que a nossa velha natureza humana, ela foi crucificada com Cristo. A partir do momento que nós nos entregamos para Jesus, essa velha natureza viciada, essa velha natureza com as nossas mazelas, com os nossos erros, com as nossas dificuldades, com as nossas prisões, elas são crucificadas com Cristo, para que assim o pecado que antes nos dominava e tinha poder sobre nós, nos aprisionava, ele agora não nos aprisiona mais, e a gente deixa de ser escravo. Então Jesus, quando entra na minha e na tua vida, é para te livrar da escravidão. Então, se você tem Jesus e continua escravo, você precisa de mais Jesus. Jesus, ele precisa reinar na tua vida, porque a partir do momento que Jesus reinar na tua vida, a escravidão não vai te dominar. A escravidão não vai te dominar, porque Jesus, ele é poderoso o suficiente para nos libertar de toda escravidão. Tudo bem, a gente se converteu, a gente tem algumas coisas que ainda se aprisionados. Eu no meu começo da minha conversão tinha algumas coisas que eu tinha dificuldade ainda de ser liberto. É um processo, mas a partir do momento que Jesus vai reinando, que essa obra vai sendo aperfeiçoada, a partir do momento que nós vamos buscando, o Senhor vai nos retirando deste lugar, e a gente vai viver uma liberdade. A liberdade, Ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos viver, e quando a gente não vive isso, a gente está deixando de viver algo poderoso que Deus nos presenteou. Então Deus não te criou para ser um escravo, Deus te criou para ser uma pessoa livre. Deus não te criou para viver aprisionado em vícios, Deus te criou para dominar sobre todo e qualquer vício, em nome de Jesus. Isso é possível, igreja. Se não fosse, eu não estaria aqui pregando e não seria o testemunho vivo da glória de Deus. Isso é possível. Então que você possa entender isso, que você possa viver isso em nome de Jesus. Não se abata mediante as adversidades, não se abata mediante os impossíveis, não se abata aos ciclos viciosos que ainda não se romperam, mas acredite e continue além, porque Deus, Ele é poderoso para te libertar e te livrar da escravidão, em nome de Jesus. Porque esse vício ele é apresentado como uma força poderosa que escraviza o indivíduo, levando a comportamentos que são destrutíveis, comportamentos que são prejudiciais, e Deus não tem essa vida para você. É uma coisa que começa de uma forma sutil, vai proporcionando inicialmente uma sensação de bem-estar, mas aos poucos se torna uma dependência difícil de abandonar. Então a libertação do vício é um processo desafiador, que vai envolver reconhecimento, confissão e desenvolvimento de virtudes opostas, mas é possível, e você está aqui para aprender um pouco mais sobre isso nessa noite. Reconhece, confessa e vai desenvolvendo as virtudes opostas. Então é fato que atos pecaminosos constantes vão prejudicar as nossas vidas, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, de tal forma que as pessoas elas vão se tornando cada vez mais incapazes de se libertar por conta própria. Mas quando a gente reconhece essas dificuldades, essas prisões que nós vivemos, os vícios, e a gente vai então traçando esse caminho em Cristo Jesus, para que possamos abandoná-lo e deixá-lo, então é o momento de nós sermos verdadeiros, é o momento de nós pedirmos ajuda. Isso é essencial para que nós possamos trilhar esse caminho de libertação. Mas você não está sozinho, não dá mais para você achar que vai conseguir sozinho, se já passaram anos e você ainda não conseguiu. Você tem que entender que existe pessoas e um Deus poderoso que pode verdadeiramente te ajudar e te libertar. E essa libertação, ela é um processo, e ela exige perseverança. E uma das coisas importantes que é o desenvolvimento das virtudes opostas é o próprio domínio próprio, que são fundamentais para esse processo. O que é domínio próprio? É o autocontrole, é uma virtude de alguém que domina sobre os desejos e as paixões. Eu posso até ter vontade, mas ela não me leva a ser aprisionado por essa vontade, ela não me leva a pecar.
Estão comigo? Eu não vou me mergulhar nessa vontade em pensamentos que pode me levar a pecar. As pessoas, elas estão perdendo a capacidade de ter controle de si mesmas, de suas palavras, de suas ações, de suas reações. E ali ter domínio próprio é quando nós temos um controle total sobre o nosso corpo. É quando a vontade da carne não nos domina. Quando a vontade da carne não nos domina. É quando não somos tomados por vícios. Provérbios 25, 28 vai dizer: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. E antigamente as cidades, como existiam muitas batalhas, as cidades, elas, questão de ter muro era uma questão de sobrevivência. Se ela não tivesse muro, ela ficaria totalmente vulnerável a qualquer tipo de ataque, e seria uma presa fácil aos exércitos do inimigo. Então não ter muros é como a gente ficar totalmente vulnerável aos ataques. O domínio próprio vai construir um muro de proteção à nossa volta. Provérbios 25, 28 diz sobre isso. Ele que é um domínio, ser próprio, mas ele é um fruto do Espírito. Ele que produz em nós a partir de um relacionamento com Deus. Então um dos gomos aí do fruto do Espírito de Gálatas 5 é o domínio próprio. Então Provérbios 16, 32 vai dizer: é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. E quando a gente tem o domínio próprio, a gente tem o autocontrole, a gente não se permite ser levado por nenhum tipo de vício. E tem crente que é viciado em jogo. Daí por que você não para? Parece um detalhe. Mas tudo aquilo que te vicia, ele te aprisiona. Joguinho, mesmo que joguinho bobinho, mas por quê? Por que você não faz um jejum desse jogo, por exemplo, e vê como que você vai se comportar? Talvez no começo você vai ficar irritado, você vai querer jogar, aquele negócio vai ser automático. Mas eu acho que a gente precisa abrir mão também de pequenas coisas e grandes coisas, para que nós possamos ter uma vida livre e que agrada a Deus. E assim a gente vai desenvolvendo o nosso domínio próprio, através do Espírito de Deus. Esse domínio próprio vai dizer sobre força, sobre poder, é o autogoverno, é autocontrole, é dominar a nós mesmos com a ajuda do Espírito Santo. Então a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos e possamos viver esse processo de transformação. Todos nós possamos ter uma vida transformada e que sejamos verdadeiramente conduzidos por Ele e com uma vida onde existe o domínio próprio. Em Tiago, capítulo 2, o pessoal vai por aí para mim? Tiago 2, 11 e 12 vai dizer: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos, os vícios. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Então é quando nós somos instruídos por Deus para realmente abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. É quando realmente nós possamos viver uma santidade do Senhor, conduzido por Ele, cuidado por Ele. Então a importância de, em meio a essas adversidades, a esses vícios, essas dificuldades que todo mundo passa por algum tipo, a gente buscar em Deus como que a gente pode ser livre disso. E qual que é a solução? A importância de você realmente contar com uma rede de apoio. E isso você vai poder encontrar nessa comunidade. É nas partilhas que nós temos, é através das casas T, é através do discipulado, é através de aconselhamento com pessoas que podem te ajudar, é através de encontros de casais e etc, para que assim nós possamos realmente um ajudar o outro, através de grupos terapêuticos que hoje existem dentro da nossa igreja. Estamos começando com esse trabalho aí, onde uma terapeuta e uma psicóloga têm atendido um grupo de pessoas, conduzindo essas pessoas, ajudando essas pessoas, onde a gente pode realmente proporcionar cada vez mais um ambiente e uma rede de apoio que leve verdadeiramente à cura.
E a gente tem como trilhar um caminho de solução, um caminho de libertação. E esse caminho é quando a gente consegue reconhecer o problema, quando a gente consegue ser sincero, onde a gente consegue realmente abrir o nosso coração e confessar os nossos pecados, onde a gente busca uma ajuda espiritual e prática, onde a gente pede oração também em alguns momentos, onde a gente se sente fraco, e a oração do justo que é poderosa e eficaz, onde a gente rompe com a solidão e começa a caminhar em comunhão. Então pessoas que estão aprisionadas em vícios, uma das coisas que elas acabam fazendo é começar a se isolar, aonde ela começa a viver a vida dela, e depois vem para a igreja, só vai pegar um culto e vai embora e toca a tua vida. Mas a gente é uma família, a gente é uma comunidade, dentro da igreja não é para você viver isolado, é para a gente se ajudar, é para a gente viver essa comunhão, e caminhando em comunhão, você fica cada vez mais propício a abandonar o vício. Você vai ter pessoas ali te ajudando, pessoas ali orando por você, pessoas ali acompanhando a tua vida, e você estar com alguém, isso vai te fazer bem. É quando a gente renova a nossa mente com a palavra, trabalha na transformação da nossa mente, dos pensamentos. É quando a gente substitui o vício por hábitos saudáveis, por virtudes. A gente passa a ter uma vida onde a gente possa orar, a gente possa ler, a gente possa servir, onde a gente possa realmente lutar em Cristo Jesus contra essas obras das trevas, contra essas coisas que nos aprisionam, porque em Romanos 8, 1 e 2 vai dizer: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E no verso 2 vai dizer: pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. O salário do pecado é a morte, mas em Cristo Jesus nós podemos ter vida. Amém? Então que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir nessa jornada, que Ele possa realmente nos instruir, cuidar de nós, falar conosco, e que a gente não venha mais estar perdido, mas que as coisas comecem a ficar claras, que a gente possa se conscientizar, que a gente possa fazer a nossa parte, e que em nome de Jesus você possa sair daqui determinada a não ser mais dominada e dominado por nenhum tipo de vício, por mais inofensivo que ele pareça, mas que você possa ter o controle em Cristo Jesus da tua própria vida, e que teu corpo, a tua alma e teu espírito seja injetado saúde dos céus, para que você viva tudo que o Senhor tem para você, e essa liberdade em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante. Aleluia, Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo que flui em nosso meio. Só tu sabes o que cada um está enfrentando nesse exato momento. Só tu sabes as suas dores, só tu sabes o seu silêncio, a sua solidão, aquilo que eles vivem muitas vezes sozinhos, meu Pai. Mas eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai de encontro a cada um. Essa palavra possa verdadeiramente ser rema e produzir os propósitos necessários, produzir os frutos necessários para que cada um possa viver, Senhor. Possa viver as consequências maravilhosas que o Senhor tem para nós a partir do momento que nós nos posicionamos em Ti. Vem Espírito Santo de Deus tocando em nossos corações agora. Vem Espírito Santo de Deus tocando na nossa mente agora. Vem tirando todo pensamento que não é Teu, Senhor, em nome de Jesus. Vem de encontro a nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Enquanto as pessoas estão sofrendo, e muitos até anos e anos sofrendo em silêncio, calado. Mas, Senhor, que essa seja a hora de uma verdadeira libertação, que eles possam experimentar que nunca antes experimentaram. O Senhor não morreu na cruz do Calvário em vão, Senhor. O Senhor morreu para que hoje nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância nessa terra, ainda nessa terra. Que nós possamos resistir ao diabo e ele possa fugir de nós, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, vem tocando em cada coração aqui, meu Pai. Venha, Senhor, tirando toda essa dor que tem aprisionado, Senhor. Tu és poderoso, Senhor.
Tu és poderoso, Tu és poderoso, Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, e que essa graça mais uma vez nos alcance nessa noite. E que através dessa graça nós sejamos alcançados por um poder tão maravilhoso que nos aperfeiçoe em meio às nossas mazelas, em meio às nossas dores, em meio aos nossos vícios, Senhor. Nos ajude a dar um basta, Senhor. Nos ajude a dar um basta nessas prisões, Senhor. Quantos que ainda estão encarcerados, quantos que ainda estão doentes, quantos que ainda estão sofrendo. Oh, Senhor, e a prisão não é boa para ninguém, Pai. E quantos que estão cansados de lutar, Senhor. Quantos que estão desistindo, Pai. Quantos que estão, Senhor, abrindo mão da Tua própria família, do Teu próprio bem, dos seus casamentos, para alimentar, Senhor, um vício. Quantos familiares estão sofrendo, porque existem pessoas viciadas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Oh, Pai querido, que mesmo que esse processo seja mais difícil de nossas vidas, que nós possamos enfrentar e vencer em Cristo Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de vida, sopra o Teu fôlego de vida mais uma vez sobre nós, e aquilo que estava morrendo, aquilo que estava morto, possa tornar a ter vida, meu Pai. Que o Senhor possa abrir os portões desses cárceres novamente, que nós possamos sair deste lugar obscuro, desse lugar miserável, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos sair deste lugar, Senhor, esse lugar longe da Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem nos conduzindo em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você tenha um dia aceitado Jesus Cristo no teu coração, mas através das suas condutas, através do alimentar dos seus vícios, através de você querer governar a tua vida, Jesus deixou-se de reinar. Desde Jesus não mais reina na tua vida e você quer trazer Ele de volta. Você quer que Jesus seja seu Senhor, você quer que Jesus seja seu Salvador. Você quer se entregar nessa noite para Ele. Se você é essa pessoa, coloque uma das suas mãos no teu coração. Renove a tua aliança com Ele. Chame Ele de volta, chame Ele de volta. Porque quando Ele começar a reinar, Ele vai começar essa obra salvífica, essa obra de aperfeiçoamento, essa obra de libertação. Quando Ele voltar a reinar, quanto mais Jesus, quanto mais essa presença, menos das vontades dos nossos corações. Então, se é mais alguém, coloque a mão no teu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo. Nesta noite eu me arrependo de todos os meus pecados. De todos os meus pecados. E que a partir de agora, o Senhor reine sobre o meu coração. Senhor, tome o teu lugar na minha vida. Tome o teu lugar na minha vida. Porque eu declaro que Tu és o Senhor. E Salvador. O Deus Filho. Que veio ao mundo em carne. Morreu. Mas ressuscitou. E hoje vive está. À destra do Pai. E que meu nome. Esteja escrito. No livro da vida. Para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. O pessoal que fez essa oração, tem um pessoal aqui que quer te ajudar nessa caminhada. Depois que você terminar o culto, nos procure. A gente quer te ajudar, a gente quer te indicar para um discipulador, para uma casa, para você frequentar, para você ser ajudado. E vamos que vamos. Se puder, levante do seu lugar, por gentileza. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.
cuida de mim, Deus, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, estou em tua presença, o meu viver é transformado. Livre pra viver a tua vontade. Oh, eu te conheço, todo meu ser se enche de bondade. Declare: e reina o Espírito sobre a carne. Oh, reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim.
esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Porque quando nós estamos preenchidos pelo Teu Espírito, meu Pai, a vontade da carne e dos vícios, ela não pode nos predominar e nos escravizar. E nós sabemos que em Ti há o poder que nos liberta, há o poder que nos capacita nessa jornada. Então que nós possamos Te buscar, Pai, com toda a vontade, com os nossos corações abertos, meu Deus. Que nós possamos voltar a nos apaixonar por Ti. Que nós possamos voltar, Senhor, a poder jejuar, a poder orar, a poder ler a Tua palavra. Que isso seja um prazer para nós, porque muitas vezes nós permanecemos com a nossa mente vazia. E isso faz com que o inimigo venha e bombardeie a nossa mente ainda mais. Mas quando nós estamos cheios do Teu Espírito, não tem como o Senhor dividir essa glória com ninguém. E nós que somos a Tua casa, quando nós somos cheios do Espírito de Deus, não tem como as trevas nos dominar. E que sejamos cheios ao ponto de transbordar. Vem, Espírito de Deus, e marca cada um nessa noite agora. Vem, Espírito de Deus, e preencha cada coração aqui, Pai. Preencha cada um com a Tua virtude, Senhor. Preencha cada um com o fruto do Teu Espírito, Senhor. Vem com o Teu poder sobre nós, Senhor. Vem consumindo tudo aquilo que não é Teu. Vem aniquilando tudo aquilo que não é Teu. E enche-nos com a Tua glória, Senhor. Enche-nos com a Tua glória. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nós morremos. Sem Ti nós não conseguimos. Vem, Espírito de Deus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Por favor, venha. Venha sobre nós. 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 Venha com o Teu poder. Venha com a Tua glória. Venha com a Tua virtude. Venha com o Teu fruto. Venha com a Tua vida em nós, Senhor. Com a Tua vida em nossas vidas, Senhor. Vem, Senhor. Quebre os grilhões. Quebre as correntes. Que abram os portais. Para que o Senhor entre e o Rei da Glória venha sobre nós. Rei da Glória, reine sobre nós. Se você estiver aqui, eu sei, eu sou pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te capacite nessa jornada. Que você seja sempre cheio dessa presença de Deus. Que você tenha fome e sede por Ele. Que esse amor do Senhor transborde no teu coração. Que essa graça esteja contigo todos os dias. Que as misericórdias se renovem a cada manhã. E que Jesus reine sobre nós. Que Jesus reine nos nossos corações. E que cada passo que nós dermos, que seja para a honra e glória do Senhor. Que a cada atitude seja em adoração a Ele, em nome de Jesus. Eu declaro uma vida abundante com a presença de Deus. Uma vida de liberdade pela qual Ele te libertou. Ele já te libertou. E que você viva todos os milagres, todas as promessas e tudo aquilo que o Senhor tem para você. Vai debaixo dessa paz. Dê um abraço nas pessoas que estão ao seu lado. E uma excelente semana para todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.